muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, mais um Esporte FM começando, o nosso QG, o nosso bunker esportivo. Lá fora, o mundo acontece, lá fora, as cabeças de porcos rolam e aqui dentro nós estamos falando de esporte. Hoje com ele, que prazer, é muito legal te encontrar, sempre te receber aqui em São Paulo. Luciano Potter. Obrigado. Tentamos, hein? Tentamos, cara. Tentamos. Desculpa, né, que eu também tive algumas falhas aí. Zero. Tá. Pelo que tu não responde o WhatsApp, tá tudo certo o resto. Eu perdi, né? Essa é a grande verdade. Tu perdeu? Eu perdi, né? Uma carne Tu perdeu uma carne uruguaia. uruguaia, né? É. Tipo, isso é um Perdeu fato. uma carne que o Soares come, É isso. sabe? Entranha. Lá em Porto Alegre tem boa tarde, bom dia, boa noite. Todos bem-vindos, Tamo aí. Vambora. Vambora aqui. Enfim, lá a gente teve durante um ano a presença de um dos maiores centroavantes da história, né? Depois a gente pode botar a gavetinha que nós estávamos organizando, que isso é maravilhoso de fazer, né? Porque hoje em tem dia uma galera que fica brava, enfim. Ele morou um ano em Porto Alegre, o Soares, né? Infelizmente, jogando no Grêmio. E infelizmente ele foi muito bem. Inclusive com um golaço em Grenal. Dito isso, tem um restaurante de carnes lá chamado 20/9. Ah. 20/9 é 20 de setembro, que é o dia do gaúcho. É o dia da Revolução Farroupilha. E o Rio Grande do Sul perdeu pro Brasil, disso passagem. Mas foi uma revolta, que isso é muito, né, tipo assim... Nós mostramos que nós estávamos brabos. Tudo bem que foram os estanceiros que organizaram. Tá, mas não quero tirar a poesia da data, né? 20/9. Isso. E o Eduardo Bueno te mata se você tirar a poesia disso tudo. É ele que conta essa história. Ah, perfeito. Ele que gosta de contar essa história que nós perdemos, enfim. Ele diz assim, ó, no máximo nós empatamos. Ele fala assim com o Brasil, né? Mas beleza, dito isso, o Soares ia nesse restaurante. Porque eles servem carne uruguaia também lá. Nossa. E o corte dele é um corte muito raro no Brasil. Não mais raro hoje, que é a entranha. Que é tipo a picanha do argentino uruguaio, é isso? Não, cara. Ela é uma parte do boi que ela é muito fininha, porque ela é uma proteção de uma parte dele. Tá? Não sei dizer exatamente em qual parte dele. Tá. Né? E aí ela é uma ripinha, assim, ó. É aquela que é meio compridinha? Assim, ela é compridinha e fininha. Perfeito. Só que tu tem que dar uma limpada nela, porque ela tem a gordura que é boa, mas ela também tem uma espécie de pelanca, que a gente chama. Boa. Né? Então tu tem que saber preparar fazer antes, o corte, né? E ela tem que estar no ponto deles, né? E é o ponto preferido, pelo menos o 20/9 do Soares. E é o ponto... Cara, uruguaios e argentinos... Mugindo. Um pouquinho mais que isso. Um pouquinho mais. Não, mais. É porque ela também não pode ser tão, né? Tão Duda Garbi. Sabe? Perfeito, assim, sabe? Porque ela tem que passar, porque ela é rápida. Tem que largar ali na grelha, assim, Perfeito. E é rapidinho. Quase um atum selado, né? Sabe o atum selado? Isso aí. No Uruguai eles chamam de vuelta e vuelta. Vuelta, prato. Maravilhoso. E era assim que comia o Soares lá. E lá na Argentina, né, sou filho de argentinos, né? Então nós dividimos um pouco esse encontro de culturas, assim, em alguns momentos. Eu sou uruguaio e tu argentino. Isso. Hoje nós vamos abrir uma sessão pra você, a gente vai falar em português. Enfim. E o argentino, o churrasco dele não tem... é assim... Pão com alho, blá, blá, blá. Isso. Eles largam coisas... tipo assim, eles largam... salada, tomate e chimichurri. O meu assado, já vamos chamar de assado. Justo. O meu assado hoje é o seguinte. A minha guria tá cada vez comendo menos carne, mas sem tese. Né? Então eu aprendi a fazer legumes na grelha. Então eu coloco ou leguminosos, eu boto batata doce enroladinha num papel alumínio, já largo em cima da brasa ali. Uhum. De preferência, larga 6 minutos no micro-ondas pra ser mais rápido a grelha, pra pessoa comer mais rápido. Senão tu precisa de 1h40, 40 minutos. Mas tem o papel alumínio no micro-ondas, né? Uma vez eu meti. Não explodam o micro-ondas de vocês, um perigo. Pimentão amarelo, limpo, abro ele em 2, na linha do Equador, certo? De preferência o que tem, o pimentão ele pode ser ímpar. Procure que é par. Tá? Você diz as voltinhas daqui? Entendi. Porque tu vai cortar ele na linha do Equador e tu vai limpar ele dentro e aí tu vai deixar ele emborcado, certo? Tá, pra baixo. Pra baixo primeiro na grelha, tipo tá? Pão. Não no fogo muito... Aquece já a churrasqueira com ele ali emborcado, certo? Pega um queijo, o mais salgadinho. Tá, tipo um provolone. É isso aí. Tá. Corta ele em pedacinhos. Ó, já. Virou, encheu de queijo. Bota um ovo ali. Certo? Não, mas isso tá numa base aonde que tá? Tá num...
Não, esses queijos estão... Depois tu emborcou, tá. volta de novo pra lá, larga o queijo e o ovo frito. O pimentão é morrones, né? É morrone. Perfeito, isso. Né? Eles chamam de morrones porque é o nome do pimentão, mas aí eu coloco essa balaca aí. Azeitinho de oliva, sucesso. Tem uma pizza que é Não- Ramon não com serviu nem morrones. Bom. Enfim, tomate. De preferência o gaúcho, que é o grandão. Né? Que não sei se Aham. chega aqui em São Paulo. Um tomatão, assim. Eu não sabia. Óbvio que chega. É, Chega tudo em São é, Paulo. é. Enfim. Linha do Equador. Bota viradinho pra baixo. Certo? Aham. Na hora que ele começou a enrugar em cima, tira, espera que tá muito quente. Serve com salzinho também depois. Sal sempre depois. Tá? Leitezinho E sal. aí, carne. Nossa senhora. Carne, aham, pra dar. Entrecô. Se tu pegar a picanha, larga ela primeiro com a gordura pra baixo. Com Perfeito. fios assim de faquinha pra guardar a gordura. Depois eu reparto ela em tiras e faço ali. Enfim. Aham, tá. Aí já botei entrecô. A entranha, se tu achar a entranha, dá uma limpadinha nela antes. Enfim, bota ali. Mojerra. Sabe qual é a É mojerra? difícil de achar. É, né? É difícil de achar. Essa eu gosto demais. Essa tem que ser um pouquinho mais bem passada. Tem mais que ser próximo. mais Pra crocante. ficar crocante, né? Isso, até também pra perder o aspecto, porque ela é mais assim... Isso aí. Ela é o, né? É É aqui, isso aí. né? É a garganta do bolo. É isso aí. E aí eu tenho 2 filhos, né, cara? Então eu tenho que ter coraçãozinho, né? Perfeito. E eu tenho que ter pão com alho. Né? Uma Tem pena. que ter pra, Enfim, não, pras crianças ficar pras felizes. crianças, depois que eu esqueci, eles não Joga querem pão com alho mais. nas O maior já vai lá na tabuinha. Ih, já tá não aprendendo. tem mesa. Todo mundo em volta do churrasqueiro. O maior já tá mais difícil de enganar, já tá ficando mais Não, difícil de já enganar. provou a carne mal passada. Provou com e sal. gostou? Então ele não quer mais o pão com alho. É isso. Ele é esperto. Claro. Ele foi humanamente O esperto. paladar está ficando refinado. É isso aí. E o pai, ó, quando o paladar fica E refinado... o meu pai, o avô dele, aí tu vai lá e pega um puta de uma carne grass feed. O boi viveu tanto tempo só. E quando ele foi abatido, foi no maior paz possível. Vendo... Aí tu vai lá. Não, como é que. Não, tem que ser mal passado, que tu aproveita totalmente o gosto da carne. Blá, blá, blá. O pai fala aí, tá mais pra mim. Aí tu larga uma sola de sapato pra ele. Então eu comecei a comprar uma carne pro meu pai, que pode ser qualquer um. Aham. Né? E pra outra galera, eles vão comer o churrasco que tu perdeu. Maravilhoso. Essa Enfim. foi a introdução. Se você tá assistindo esse programa e ainda não almoçou, não jantou, Ferrou. sinto muito, assim, por Ferrou, você. ferrou, ferrou. Eu estou ferrou, passando mal. ferrou. Mas voltando a Luizito Soares, Ele. Luizito outro dia deu problema na seleção uruguaia, né? Ele falou ali do Bielsa, né? Eles tiveram um problema. Sim, Ele e sim, Bielsa sim. tiveram problema. Acho que realmente seleção uruguaia pra ele já era. Infelizmente, Pois Luizito, a carreira dele, né? Vai acabar mesmo, assim. Na seleção uruguaia já tinha acabado, né? É. Já tinha rolado a despedida, né, dele, né? Enfim, Será que ele não tinha mais um pouquinho a entregar lá na seleção? estranho, né? Você acha que um cara desse não pode ser um bom reserva pra uma Copa do Mundo ali? Um Luizito entra na hora... Não, eu tenho certeza que sim. Eu acho que o Bielsa sabia também que sim. Mas eu acho que o Soares, cara, quer ficar mais tempo em Miami com a família, né? Ele trocou Porto Alegre pro Miami. Enfim. E o né? Messi, brother, eles fazem uns assados. Parceiro lá, né? mais o Alba, o Busquets, né? Enfim, Miami é uma cidade que tu pode falar espanhol tranquilamente. Calor, Né? sol. Aí a família ali, sabe? É um time que virou um time mundial, né, cara? É uma grife, né? É uma grife. Vai né? jogar o Mundial não agora. não tem comparação a história do Grêmio com o Inter Miami, mas, enfim, né? O Paris Saint-Germain é maior que... Hoje que o... Muito cuidado no que eu vou falar. O Benfica. Aham. Né? Porque aí a gente não tá falando de tradição, a gente tá falando de uma outra... De mundo, Passa né? por um outro Do lugar. Tottenham, aham. né? Isso. O Tottenham é maior que o Benfica. Enfim, e o Benfica é muito mais importante pro futebol mundial. Perfeito, muito mais do que o Tottenham, né? tradicional. Enfim, Concordo. Mas, cara, é que ele jogou demais. Ele foi o craque do brasileiro do ano passado, né? Ele entregou demais porque ele tem isso que é uma coisa um pouco uruguaia, né? Eu digo que o Inter contratou o único uruguaio preguiçoso da história, né? Que foi o Que era quem? atacante Nico Lopes. Nico Lopes, que depois jogou no Tigres, do México. Um vagabundo, É, né, não cara? fazia nada. E ainda tava jogando uma peladinha num campinho lá do Uruguai, né? Que ele não passava a bola pra ninguém. Enfim, né? Enfim, mas eu não quero falar do Nico Lopes, né? A gente tá falando de outro nível de jogador que é o Soares. O cara ficou um ano lá, né? Fez os colorados tristes, os gremistas. Ele muito mostrou, tristes. porque assim, um cara desse chegar aqui no Brasil, a gente já viu muitos, inclusive estamos vendo agora o Depay. O cara entregar o que o Luizito entregou, assim, só mostrou o tamanho desse cara. Ele Mas, é Solari, muito maior do que a gente... A gente já acha que Não, ele é grande, eu tenho mas ele é maior do que certeza isso. disso. Mas é interessante também a gente notar uma outra coisa que é muito interessante, que é a seguinte.
O Suárez faz um puta campeonato no Atlético de Madrid. É campeão e um dos destaques. Justo. Certo? Começa o outro ano, ele vai pro banco. E o Simeone não é bandido. Uhum. O Simeone era bandido dentro do campo, né? Fora do campo, o vestiário colocou... Assim, eu digo assim, o vestiário entende quando o cara tem que ir pro banco. Aí o Suárez decide, bom, vou começar a acabar a carreira. Que primeira coisa que eu vou fazer? Vou lá cumprir uma promessa no Nacional. Vai pro Nacional. Justo. Ganha o Campeonato Uruguaio. Verdade. Aí vem um dinheiro meio que inacreditável, uma cidade pertíssimo do Uruguai, ele vai pra lá. Até aí, não tinha Messi, Inter Miami, não tinha nada disso aí, certo? Foi jogar no Nacional pra poder jogar a Copa do Mundo, onde o Uruguai é roubado na Copa do Mundo, Sim, passagem. sim. Né? Lembra que o Cavani quebra o VAR? Aham, aquela coisa lembro, toda, enfim. verdade. Beleza. Bela seleção Aí uruguaia. aparece o Grêmio na história do cara. Pertinho, mesmo clima. Celeste. Olha pra família, olha, nós vamos ganhar um dinheiro legal lá. Aham. Uns $500 mil por mês aí, blá blá blá, enfim. Vambora? Vambora. Bora, dá mais. Porto Alegre é uma cidade, se tu quer, que te abraça, né? Perfeito. Então a família dele foi abraçada. Tem fotos deles nos parquinhos, das pracinhas, brincando. Enfim, naquela simplicidade uruguaia, né? Isso. Cara, aí vem o Inter Miami, que começa a namorar com ele na metade da temporada. Aí tem uma história muito mal explicada até hoje, né? Do joelho dele atrapalhar a carreira. Tá todo mundo vendo que não era tão verdade assim. Ou o cara que fez o exame não foi tão bem assim. Porque rolou um papo assim, ele não consegue mais andar. É. Quase o Batistuta rolou isso uma época também. E, Exatamente. Bom, o Suárez está jogando bola há quase 1 ano e meio depois do papo que ele não consegue mais andar. Perfeito. Né? E mais do que isso, o segundo semestre dele no Grêmio é inacreditável. Da onde ele batia a bola entrava. E assistência, e participação, uma loucura. Aí a gente lembra de um centroavante que joga em qualquer time nosso, que é vagabundo, dá assim, pô, meu olho aqui, é o Suárez, cara, sabe? Enfim. Voltando Mas à tua ele pergunta. é reclamão, hein? O Suárez é reclamão O Suárez no campo, sempre foi um problema. Mas um dos mais chatos que eu já vi. Sempre foi. Cara, se você não toca a bola pra ele, ele fica reclamando. Aí aquele dentão aparece, deve né? ser insuportável. Enfim, jogar. beleza. É o El Loco Bielsa e o Uhum. Suárez, que sempre foi uma personalidade difícil nos clubes. Ele não saiu tão bem assim do Liverpool, Perfeito. né? Ele tem uns históricos assim, sabe? Do Barcelona foi uma maldade do Barcelona com ele, tanto que ele vai pra trás de Madrid pra ganhar e ganha do Barcelona, lembra? Verdade. Né? Enfim, né? Então, cara, essa briga aí a gente vai precisar de mais informações, sabe? né? Porque alguns jogadores da seleção uruguaia compraram pelo Bielsa e outros compraram pelo Suárez, Verdade. né? Enfim. Até porque ele ainda é o técnico da seleção e o Suárez já não tá mais na seleção. E você sendo jogador da seleção, cara, você também fica Vai numa ter que ser situação... político, né? Pô, senão... Então vamos deixar. Às vezes no jornalismo esportivo, a melhor coisa a fazer é tu não opinar nada e dar uma esperada. Maravilhoso. Dá uma esperada. Agora, tem um detalhe aí, né? Quando o Inter Miami te liga, não é o Inter Miami que tá te ligando, É o né? Messi, né? Ou o Beckham, né? Aí como é que você vai dizer não pra ele, cara? Um homem daquele? Eu vi o documentário dele outro dia. Se o Beckham entra Que aqui, homem, né, meu? Se o Beckham entra aqui e fala assim, cara, eu quero comer vocês dois. Ele fala, não, beleza. Ele nos come. Filmando, se ele quiser, pode ser ele quiser, filmando, se ele foda-se. quiser. Enfim, é muita gente grande numa cidade, né, mais segura que Porto Alegre, numa grana maior que a de Porto Alegre. Então, cara, Não tem, não. assim, A e é uma MLS coisa absolutamente desesperada. De repente, a MLS virou uma coisa maior, É. sabe? E te quer. Isso. Eu meio curto os playoffs da MLS, assim, eu gosto, viu? Agora a FIFA inventou uma regra para o Inter Miami jogar o Mundial, né? Enfim. Não, vai jogar o Mundial o time que ganhar a fase classificatória. Cara, o Mundial ano que vem. Conference Espera League acabar. lá. Não, nós sempre vamos colocar os times os times do país sede. Ok, beleza. Ok. Isso Mas sempre aí foi uma temos uma tradição. bronca, porque tem o Canadá e o México. Não, mas esse campeonato mundial vai ser só nos Estados Unidos. Beleza, resolvendo isso aí. Tá, mas será que o Inter amanhã vai ganhar? Ah, então bota. Como é que tá aí? Não, bota aí, então tá. Sim. Eu acho que pode até acabar a ganhar mesmo o campeonato. É. Mas eles quiseram garantir, cara, porque assim... Vai ser do caralho o Inter Miami no Mundial, não vai? No Mundial de repente que- os brasileiros vão estar enfrentando, vai ter um Palmeiras e contra o Messi. Eu vai lembro ser que do caralho. quando saiu a informação, eu lembro dos caras falando assim: pela primeira vez o Messi pode jogar contra Boca e River. Ele nunca jogou contra Boca e River. Você acha que ele podia vir encerrar a carreira? Não, o Messi jogou contra o Estudiantes a final do Mundial. O Estudiantes que ganha do Cruzeiro, o Messi enfrenta no Mundial e faz gol de Pelo Barcelona? pelo Barcelona. E acha até que faz os 2 gols. Cara, o Barcelona ganha essa partida
no Acho sufoco. que na E eu acho que é prorrogação de virada, tá? de virada. Acho que o Estudiantes sai na frente com um gol, sabe de quem? Bozelli. Ele mesmo. Foi atacante do Corinthians, não fez nada. Ele mesmo. Mas jogava muito, não foi ídolo no México, inclusive. 2008. E acho que o Verón estava Tava, nesse... sim, tava. O Inter pega esse time na Sul-Americana. E ganha a Sul-Americana. Esse foi um Estudiantes que jogava Jogava. muito. Mas esse Inter do Tite aí, cara. Esse Inter do Tite tinha o Lauro, um goleiro que a galera esqueceu. E aí ele fez uma linha de 4 zagueiros. Ah, quem? Bolívar, Álvaro, Tá. negro, forte, assim. Aham. O Índio e o Marcão cabeludo, que era do Atlético Paranaense, que jogou no Inter. Marcão meio loiro, cabeludo. Na frente deles o Edinho, que batia até na mão. Aham, lembro, Edinho. Aí vinha Guinazu e Magrão. Nossa, meu Deus, que meio Então não campo. passava ninguém. Eram 4 zagueiros e 3 caras que Paulada. batiam em todo mundo. Aham. E aí tinha uma trinca na frente, que era o Nilmar, Gênio. o Alex na melhor fase dele. Alex depois foi pro Ele vai Corinthians. ver o Corinthians, que jogou bem também no Corinthians. Aham. E o D'Alessandro. Jovem, né? Tipo um D'Alessandro ainda Chegando. muito... Esse time aí- Caramba, hein? Que time. Mas você vê como era, né? Era bom, Tite, né? Retranco. Primeiro nós fecha. E Aí depois, joga lá vambora. pra frente pra 3 caras que sabem Vambora, fazer. né? E E eles o Magrão fazem. conseguia fazer esse vínculo Fazia também, né? O Enfim, Magrão né? teve uma época que jogou muita bola. Não, no Inter jogou muito. Ele jogou muito no Palmeiras e no Inter. É Ele isso. foi um grande meio campo. E o que a gente fala no Sul, que é um time de 8 capitães. Tem muito capitão. D'Alessandro, Edinho. O Edinho era o capitão. Ele que levantou a taça. Ele era Guinazu tinha essa... O Bolívar foi o capitão de 2010. perfeito. Depois, né, que ele tava voltando pro Inter, ele tinha ido pro Monaco. E acho que ele jogou mais um outro time, depois veio pro Inter de novo, pra ser bicampeão da América. No outro ano, o Inter ganha em 2010 a Libertadores, né? Perfeito. Aí o Bolívar, como capitão, ele ganha a taça, recebe a taça do Pelé. O Pelé era patrocinado pela Santander Olha. com um terno vermelho. Final da Libertadores, Final da isso? Libertadores, é. Porra, ele com o terno vermelho parecia que era pro Inter, mas era Parecia que pro foi. Santander. E a final Santo foi André. com o Chivas, né? Naquela época, né? Isso, que eu gosto, eu ainda defendo que a Libertadores tenha os times que seja o continente inteiro. Seria legal, né? Agora com a MLS, né? Bem espaçado. E bem espaçado. Faz uma agenda aí, sei lá, pensa direito. Dá pra fazer uns grupos, uma chave. Vai passar 2 semanas lá nos Estados Unidos pra jogar a fase de grupos. Aí joga a fase de grupos, aí se classifica, Aliás, aí volta. Essa aí é uma nananana. grande treta mundial, E né? derruba os estaduais. Derruba os estaduais. Esse é um problema. Não, os estaduais estão pedindo pra ser em 45 dias há bastante tempo. Eu tenho uma ideia sobre isso aí. A minha ideia é a seguinte: pelo menos no Rio Grande do Sul, e acho que pode funcionar. Assim, os estaduais vão acabar no meio de março, certo? Fevereiro e meio de março. Porque hoje em dia acaba em março. Não, Começa hoje em dia acaba em maio, né? acaba em maio, abril, última semana de começo de abril, metade de abril, Nada a ver. né? Então já acaba em março, ganha um mês. Aí tu faz o resto do ano uma eliminatórias para o gauchão. Não, mas isso é impossível. Já rola. Já tem a terceirona e a segundona. Então tu faz uma super eliminatória, Perfeito. bota todos os times do estado, Aham. mexe pra chegar naquela competição de 45 dias que tu vai fazer uma espécie de Copa do Mundo. E aí tem os melhores realmente do não, estado mas no isso momento. não, os outros times fazem. Não, tem pré-Champions, tem pré-Libertadores, tem pré-Copa do Mundo, Verdade. tem pré de tudo, né? Verdade. Pra ter a grande competição, sabe? Então, Menos tu toma- times, aí menos times no caso, né? menos times. Na né? hora da competição, menos times, Exatamente. os melhores. Rapidinho, resolve ali, daqui a pouco faz grupos, pode ser uma Copa do Mundo em 45 dias. né? Eu defendo muito o formato da Copa do Mundo jogado num estadual, assim. isso aí. Defendo muito. A minha outra ideia é o brasileiro ter 18 times, não 20. Então tu já tira 4 datas, né? Viram 34 rodadas para rodadas, cada time. né? Tu tira um mês de competição, já limpa aí, né? Libertadores eu não faria 2 pré, eu faria um grupo de 3, certo? Tá. Então em vez de tu jogar 2 4 fases, jogos, você né? joga Tu joga 3. 2, dois, tá. faz rapidinho. Perfeito. Faz o sorteio, tu vai jogar essa aqui em casa aqui, acabou. Tem 3 times no grupinho E aí, e classifica joga o ali. primeiro. Aham, No perfeito. primeiro, né? E aí tu limpa o calendário, sabe? E outra coisa, aí o Brasileirão vai ter... Aí cai em 4? Não, aí cai em 2, entende? Aham, E aí daqui a sim. pouco uma repescagem do terceiro, da primeira com a segunda, sabe? Enfim... O que tá matando esse ano são as pausas de FIFA, cara. Eu nunca vi, vai ter outra agora de novo. E aí tu consegue, com a pausa FIFA, ser mais leve com ela, sabe? Enfim. Você consegue jogar mais com essas possibilidades de campeonatos que possam vir a aparecer. Até porque a gente é de uma geração que eu via lá o São Paulo ficar jogando aqueles Ramon Carranza, Isso! não sei o que, Juan Herrera. Gamper. Isso, que era demais. O Inter ganhou o Juan Gamper.
E sabe de quem que o Inter... Sabe De quem? quem o Inter enfrentou? De quem? Manchester City e Barcelona. E assim, deviam ser times... Ok, não é aquele No Manchester Barcelona City, mas... jogava um cara chamado Diego Armando. A galera usava muito mais o sobrenome dele. acho que era o Maradona, talvez, né? Isso aí. Caralho, então era essa época aí, anos 80 ali, isso sei aí. lá. Então, não dá saudade esses torneios? Não eram legais? De repente você tava enfrentando um Bayern de Munique do nada, assim. isso aí. Mas não na pegada Florida Cup. A Florida Cup é uma tentativa disso, mas ela é muito caída. No outro lugar. Até o Luan deu Outro certo lugar. na Florida Cup. É verdade. Até o Lua deu certo. Ali o torcedor corintiano falou, puta. Cara, esse é um desperdício, né? Eu quero saber de você, assim, porque Ele é um desperdício. você tem informações... Cara, o que vocês têm é a mesma coisa que a gente tinha lá. É, né? O Luan, um cara que saiu de um bairro muito perigoso, muito difícil. Sempre com muita... Aí quando ele vira no futebol, as pessoas continuam agarradas nele. E nem todas são as pessoas melhores pra dizer falar pra ele parar. Pra variar. Aí ele tem lesões, né? Isso sempre pesa. Ele tem uma sequência de lesões, uma bem chata que é da sola do pé, né? Aham, fascite plantar. Isso é muito ruim para um horrível. atleta profissional de qualquer esporte. Enfim, Você não pode, é uma inflamação que você tem que, tipo, é só repouso que te faz. é isso aí, não tem, Tem que uma parar. mínima fisioterapia, enfim, né? E aí, cara, festa, mulheres, grana, sabe? Aí já era. É um filme que a gente já viu, a gente vai continuar Sim. vendo, Sim. né? E não só de quem sai de bairro pobre, né? O futebol te dá coisas muito rapidamente que é difícil de suportar isso aí, né? E cada vez mais cedo, né? Perfeito. Vamos pegar, estamos em São Paulo, como é que é a cabeça do Estevão? Porque, cara, é uma coisa... Tem um atleta, infelizmente eu não posso falar o nome dele, tá? Mas tem um atleta do Inter, que surgiu no Inter muito rápido, ele foi meteórico, ele deu muito certo, muitos treinadores gostavam dele, e um dia ele foi na rádio dar uma entrevista, num momento muito legal da vida dele. Ele abriu o Instagram dele pra nós. E ele foi nas DMs. Meu Deus. Eu imagino. Cara, como é que eu posso falar? É tipo assim, como manter o foco? Assim, é como se ele... É como se ele tivesse assinado um super premium, assim, do Tinder. Sabe? Já, assim, vem aqui no meu apartamento, na rua tal, apartamento tal hora. E não eram Mas três quem é essa pessoas. pessoa? Eu não sei. Do nada. Como é que tu suporta isso? Eu tô pegando só uma parte, que é a Perfeito. parte, né, Um carnal, recorte. Isso. enfim, aquela coisa toda, né? Aí tem a parte da grana, aí quando tu começa a ganhar grana, aparecem as pessoas que não são tão amigas assim. As pessoas do passado começam a bater na tua porta Sim, pra te família resolver. também. Família, aí tu tem que resolver, tu vai ter que resolver a família de todo mundo, e tu não resolve porque tu dá dinheiro e a pessoa tá despreparada pra ter dinheiro, entendeu? Pra abrir a fruteira, ela se perde na fruteira, aí ela vem de novo. Sabe? Isso. E se tu não dá, tu é um pau Você nas começa a virar trevas, um entendeu? filho Tipo da assim, puta, sabe? Enfim, exatamente. e aí tu vive com isso, e tu entra em campo. Isso. Com uma pressão do tamanho da torcida do Milhares de Corinthians, do pessoas. Palmeiras, do Inter, do Grêmio, do Galo, enfim, sabe? E a gente nunca vai enxergar isso. Cara, sabe que eu queria fazer eu queria fazer negócio a partir disso. Eu queria criar uma agência de... É que hoje em dia os coaches acabaram com qualquer tipo de tentativa de... Tem um filme chamado Il Campeone, tá na Netflix. Já assistiu? Bem recente, sobre um jogador da Roma. Não vi. O cara é um jogador da Roma, chama Il Campeone. Depois eu vou te mandar, assiste, você vai gostar muito. É um filme super atual. Ele é um jogador da Roma, moicanão. Ele é o... Anos- Agora, o filme Agora. tem 2 anos, Não, assim. e se passa Também, agora tempo também, atual. isso. Então, e ele é o grande craque da Roma, e não sei o quê, e ele é o próprio estereótipo do jogador, com os parça e não sei o quê, e que na Itália é a mesma coisa. E o presidente da Roma maluco, querendo dar um jeito no moleque, não consegue, e tenta dar conselho, o moleque não tá nem aí, tá? Até que um dia ele contrata um psicólogo, e é um professor meio de universidade, um cara meio derruba os livros, camisa meio, sabe? Mas no fundo ele é um cara super legal, ele é um cara que tem tudo pra conseguir. E ele fica o filme inteiro sofrendo resistência do menino. Ele chega lá pra fazer a primeira aula com o menino, então os parça fica dando risada do cara. Pega lá, limpa a piscina lá, não sei o quê, fica tirando... E pouco a pouco ele vai, e ele consegue... E aí o moleque começa a performar mal, porque só vai pra lá... E, claro, o roteiro é mais ou menos isso, mas em algum momento aquele cara consegue entrar no menino. E consegue fazer aquele moleque enxergar. E ele consegue trazer o moleque com o pé no chão, e consegue fazer o moleque entender...
E ele acaba, através disso, potencializando a carreira do É moleque, muito foda, assim. né? Porque o conhecimento... Aí ele para, vai mostrar um filme. Aí o moleque começa a entender que, tá bom, vou parar e vou assistir a trilogia do Poderoso Chefão aqui com o cara, tá bom. Aí o cara começa a trazer um conhecimento que é legal pra caramba. Não é chato. Às vezes o jogador acha que pode ser chato. Mas dá pra fazer de um jeito que não seja chato. Pro cara virar um cara mais... Essa palavra, não sei se cabe, mas é o sujeito homem, assim, um cara um pouco mais firmeza mesmo, que a gente vê um pouco em argentinos e uruguaios. Eu enxergo um pouco mais isso. O elenco que acabou de ganhar a seleção argentina, o Mundial. Um monte de moleque novo, mas Sereno. E não é a tatuagem e o iPhone, né? são cheios de São tatuagem. cheios Tem de o tatuagem, iPhone. iPhone, né? Cara, é uma coisa estranha, porque é uma questão educacional, certamente Uhum. é, né? Que é uma questão educacional também na Argentina. Eles também têm uma escola mais frágil, Perfeito. né? O Diego contou uma história, o Diego Ribas, né? Contou uma história maravilhosa Aham. do primeiro treino no Werder Bremen, eu acho que é. Que ele chega lá e o capitão fala, cara, tu vai juntar hoje o equipamento. Aí o Diego olha, tá brincando comigo, né? Eu. Não junta, né? Aham. Aí no outro dia, ele chega, acaba o treino, né? E os caras falam, hoje é tu que junta. Ele não junta, na hora que ele tá saindo, tá o capitão juntando. Só isso. Aí vai do Diego Ribas olhar aquilo e ficar envergonhado. Perfeito. Então tem algo dentro dele, que ele carregou até aquele momento, Boa. certo? Mas pra algum cara, idiota. Que otário. Montei em cima desse capitão. O cara vai Enfim, pensar. né? né? Aí, contudo, a camiseta, né? Não, agora, ó, a camiseta aqui pro roupeiro é aqui. Aí o Diego botou a camiseta. Desvira a camiseta. O Diego desvirou porque ele já tinha aprendido. Aí o cara depois foi explicar, sabe por que é desvirar? Porque todo mundo, se o cara tiver que desvirar todos os equipamentos, ele vai perder um tempo. Maravilhoso. E aí nós vamos demorar pra sair com o ônibus. A van dele vai demorar. Ele vai ficar um tempo a mais sem a família dele. Cara, quando tu explica as coisas, né? Só que tem pessoas que tu explica e não vai entender. Perfeito. Né? Então, aí entra um déficit. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que sai de... Vamos lá, vou pegar um caso bem clássico. Rio Grande do Sul, tá? Porque aí eu conecto também com essa coisa de ter um professor, entre aspas, né? Uhum. Rafael Sobis. Uhum. Tá? Rafael Sobis é uma família de, acho que de 11 irmãos. Caramba. Então, vamos lá, cara. Mesmo que o pai dele fosse médico da cidade, ia ter pouco pra todo mundo. Né? Justo. Então, beleza. Então, um esforço pra criar todo mundo. Beleza. Aí o Sobis chega no Inter. Vai morar embaixo daquele bancada do Brasil. Passou pelo Corinthians. Não aceitaram direito no Corinthians. Vai pra Porto Alegre. Ele sai de Erechim, no interior do estado. Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Não vai no Corinthians, vai para o Inter, começa lá, arquibancada, começa a treinar. Ele não era melhor que o Nilmar e o Pato. Era a mesma O geração talento ali, né? dos dois, né? Os dois são 85, 86, 87. Eles giram por ali. Enfim. Talvez 88 o Pato. Mas são os caras aqui, os super atacantes que surgiram no Inter. Quem é que entrou pra história pra cacete? Rafael. Sobis, né? Uma coisa mais com uma constância, né? Muito cabeça ele, né? Isso que eu queria falar. O Sobis sempre aprendeu. O Fernandão colou nele, entende? E virou um pai de futebol pro cara. Sabe? E o E ele Fernandão... soube absorver, né? O Sobis. Muito. Total, assim, sabe? Tinha muito Fernandão naquele grupo do Inter, que foi campeão da América e do mundo, que tira o Inter da fila. O Inter sai de uma fila diretamente com o tiro da América. E mês depois ganhou do Barcelona. Nossa. Do Ronaldinho, do Deco, do Iniesta, do Xavi. Tinha um cara de cada seleção. Aí o Inter teve uma sorte que o Eto'o se machucou. Aí entrou o Gudjohnsen, que é o maior atleta da história da Finlândia. Né? Tipo, é Finlândia, né? Eu acho que o Gudjohnsen Acho que é Gudjohnsen, acho que é né? Finlândia. Enfim, então, cara, E o Pato tava ali, o Fernandão também, correto? Nesse Mundial, campeão mundial, tava. Porque o Sobis é vendido imediatamente. Ele vai pro Betis, depois que ele ganha a América, do São Paulo. Saem do time o Tinga pro Borussia Dortmund, o Bolívar pro Monaco, titulares, né? E o Sobis vai pra o Betis, Real Betis. E sem esses três, o Inter ganha o Mundial. Caramba, meu. Aí na zaga, a zaga fica Índio e Fabiano Heller. Verdade. Fabiano Heller jogava bem, né? De zagueiro. No meio campo, entra um cara chamado Wellington Paulista, que era um cara nota 7 pra sempre. Wellington Paulista. Joga demais. Será que era Paulista, cara? Wellington Monteiro. Tá, perfeito. Desculpa, Wellington Paulista é o atacante. Wellington Monteiro. E aí o Inter contrata um colombiano, Vargas, que era do Boca, que já tinha sido campeão mundial com o Boca. Com Boca, perfeito. Com Boca, contra o Real Madrid. Que aquele lançamento do Riquelme de 30 metros pro Palermo. Da de primeira, não. Enfim, meu Deus. Real Madrid do Roberto Carlos, Isso, o Palermo fez 2 nesse jogo. Foda, e o Riquelme jogou demais. Foda. Aí arruma lá. E na frente surge uma joia, né? O Pato.
que joga aqui no Parque Antártica, o primeiro toque na bola profissional do Pato Faz é um o gol. gol, né? Não, Que eu não aí tô é o exagerando. Pato Eu Branco. não tô né, que ele exagerando. era É do o Pato primeiro toque mesmo. Quando ele toca na bola profissionalmente, ele faz o gol. É uma coisa assim meio incrível. Ainda no antigo Palestra Itália, No né? antigo Palestra Itália, exatamente. No Parque Antártica, né? Isso, no Parque Antártica, exatamente. Bom, assim, o Pato sempre colocou muito dele não ter sido o que ele poderia ser em problemas corporais dele, né? Porque ele era muito forte, lesões. precisava de muita potência, joelho, né? Mas o Pato, ele deslumbrou, só que numa outra camada, diferente da do Luan. O deslumbramento dele era o seguinte: ele casou com a filha do Isso, Silvio Berlusconi. Não, ele era, cara, eu lembro quando ele chegou em Milão, ele era o garoto propaganda da Armani. Então você andava por Milão e era o Pato, e o Pato boa pinta ali e tal, e eu lembro que a foto era preta e branca e tal. Pô, o Pato tava assim, cara, eu olhava aquilo e falava, como é que você 18, 19 anos. Então, como é que você sobrevive? Tipo assim, né? No sentido de, cara, como é que você não se perde naquilo tudo? Ou às vezes eu penso muito no Adriano, agora viralizou uma imagem do Adriano que ele tá lá no... Imperador. que ele tá na Vila Cruzeiro, né, e tal, e um jornal, acho que espanhol, levanta assim, né, pô, olha onde ele foi parar, né, tipo assim, olha como ele acabou. E tem outras pessoas aqui no Brasil dizendo, cara, olha como ele acabou, não, olha como ele viveu, né, olha como ele foi viver, porque tem esses dois pontos de vista. O jornal estrangeiro tá estragado. Ele Tá errado, o jornal tá errado. Não, que o Adriano podia ter entregado muito mais, beleza. Beleza, mas que ele tá triste e decadente na Vila Cruzeiro. Cara, o que aconteceu com o Adriano Imperador? Aconteceu com o Adriano Imperador? O que aconteceu com a Simone Biles? A mesma coisa. Verdade, O que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? verdade. Tem uma hora. Chegou num não quer mais, limite. não quer mais. E o mental. Ronaldinho até não era. Não era exatamente a pressão, porque eles também eram os melhores do mundo, certo? Aham, isso. O Ronaldinho nunca parou. Ele continuou. Mas ele continuou sem ter o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Vai pro Flamengo, aí vai pro Fluminense. Aí no Galo ele teve um lapso Aí no ali. Galo ele se reencontrou. E ele se reencontrou tanto que ele ganhou a América. Isso. É que lá aquele time também era Jô. Imagina as festas. Ali ele foi devia feliz. ter um pouco daquilo que ele gostava também, né? Enfim. Mas, acima de tudo, o Adriano, ele foi chamado de imperador em Milão, cara. Isso é muito mágico, né? Puta que... Isso nem os italianos conseguem ser chamados. Aí o cara tipo chega lá... o Falcão, o rei de Roma. Roma. Tipo assim, onde os reis, né? No Coliseu, assim... Cara, e tem uma coisa, Solar, que a gente esquece. Roma tem 2 times médios. Roma e Lazio. Roma e Lazio. A Juventus, em uma década, ganhou mais scudettos. É a história de Roma e Lazio. Que merda, né? Então, quando pinta um Falcão e vai lá e ganha, Sim. ele vira uma coisa que não tem... Eles são Pergunta pro underdogs, cara da né? Lazio o que é Hernan Crespo. Sim, maravilhoso. Larga o Hernan Crespo em Roma, ver o que acontece. E o Hernanes também, acho que é ídolo muito ali na Lazio, né? Porque ele fez bem ali também, exerceu bem o seu Tipo assim, papel. os 3 grandes Eles amam. clubes... O Dybala agora também, eles estão apaixonados pelo Dybala. Exatamente. Fizeram Os uma 3 puta grandes festa. clubes são os dois de Turim. Aham. Desculpa, o de Turim. Isso. Eu tô falando modernamente, né? Enfim, porque a Torino também era grande, teve aquele acidente de avião que eles nunca conseguiram se recuperar. Perfeito. Mas vamos lá, é Juventus, Milan e Inter, né? E é o Napoli que de vez em quando aparece, né? Que hoje é, né? Mas é o mesmo clima, é o mesmo clima. Porque cara, o Maradona chegou no, vamos lá. É difícil, não tem um parâmetro, né? O quê? Em que sentido? Chegou no Fortaleza e ganhou. Ah, tá. Sim, é bem isso mesmo. Sim, com Chegou no certeza. Fortaleza e ganhou. É. Uma super torcida, uma paixão louca, um estádio gigantesco. Vai lá e ganha. E a gente falou, a gente citou o nome dele agora há pouco, do Careca, né? Ele tinha assim, A tudo bem, mesma o coisa. Maradona ganhou quase que sozinho, mas o Careca ali Cara, fazia... o Maradona disse que não. Eu li a biografia dele, a autobiografia do Maradona, e ele é muito grato àquele grupo lá. o grupo. É porque tinha o Ferrara, inclusive, o muita zagueiro, gente, que alemão. depois foi da seleção, alemão, exatamente. E vindo agora, falando de 2024, Internacional de Porto Alegre. Temos porque, cara, o Inter tá muito, assim... O Inter tem um diagrama do Inter, né, nos últimos 3, 4, 5 anos, que é o seguinte. Primeira coisa, todo Colorado sabe que vai ter um momento de muita... É que o Inter não é simplesmente eliminado, tá? Vou pegar agora aqui o Corinthians, tá? Aham, O Corinthians foi pra Avejaneda, aham. perdeu o jogo e foi eliminado. Perfeito. Beleza, né? Uhum. É isso, Uhum. certo? Tá. Ponto final, estamos eliminados, acabou. Não tem nenhum Não teve uma trauma. grande- Não, aham. O Inter, ele não consegue ser eliminado. Ele precisa pisotear o seu torcedor. Tá? Aí tu tá duvidando disso aí. Então eu vou contar. O Inter esse ano foi eliminado pro Juventude
Era o melhor momento do Inter no Gauchão. O Inter ia ganhar o Gauchão fácil. Aí empata uma partida lá meio boba no Jacone, né, em Caxias. Aí vem pra Porto Alegre, tá, o Inter já tinha ganho com o time reserva do Juventude no Jacone. Uhum. O Juventude do Roger. O Roger começa a organizar, Machado. lê os defeitos do outro time, vai pro Beira-Rio, empata, vai pros pênaltis. Tá, beleza, vamos passar nos pênaltis. Aí o Robert Renan, no pênalti final, dá uma Zagueiro. cavadinha. E o goleiro nem se mexe, pega a bola no centro e tá eliminado. Ele é Corinthians, ele é ex-Corinthians, Robert. Sabe? Ele Tipo tava assim, contratado? Ele tava pelo Inter contratado? Você lembra disso ou tava emprestado? O Robert Renan. ele tava emprestado pelo Zenit. Ah, O Zenit não pagou perfeito. completamente o Inter por causa do Pode Yuri crer. Alberto, tretas aí, enfim. Aí o Inter é eliminado de mais 2 Copas, né? A Copa do Brasil e a Sul-Americana esse ano, assim, deu pro Juventude e pro Rosário Central. O Inter não consegue se classificar em primeiro no grupo dele, só com um time ruim. Aí vai pra repescagem e perde pro Rosário Central na repescagem. Com qual técnico tudo isso? Aí foi uma troca Kudê e Roger, assim. Teve uma troca os dois juntos, assim, sabe? Sendo eliminados. O Roger demorou um pouquinho, mas precisava, né? E aí encaixou. Aí tá, qual é o ciclo do Inter? O ciclo do Inter é o seguinte. Um monte de merda nos primeiros 8 meses do ano. Né? Ano passado, cara. Engata na Libertadores. Elimina o River Plate. Vem no Maracanã. Faz um partidaço contra o Fluminense. E tem 2 falhas individuais do René. Aí o jogo é 2-2. O Ener Valencia também perdeu uns gols. Não, aí entendeu? vai pro Beira-Rio. Foi. O Inter sai ganhando o jogo. Foi. Certo? Aí o Ener erra 3 gols. Eu acho que 2 deles tá 1-1 o jogo. Aí tem uma escapada do Fluminense, do Kennedy, e tem um gol do Fluminense. Pode crer. E o Inter eliminado. 2-1. Caramba. Em 3 minutos. Tipo assim, tu entende que não é só... Cara, o gol do Edenilson, meio metro à frente. Sim. Aqui é do Do Brasileirão, 42 né? Do anos. Brasileirão. aham. É. Sabe, cara, é muita desgraça. É isso que a gente brinca lá. Tipo assim, cara, não dá só pra perder de 2-0. Perde de 2-0. Pô, o adversário foi melhor, a gente precisa melhorar. Não. Tem uma humilhação, tem um pisotear. Não, e Entendeu? cara, bons elencos. Não são bons elencos, assim? Bem O time montados, vem, bem assim, pensados. Se a gente pensar, eu acho que o Inter vai ganhar algum título em seguida, tá? Uhum. E a gente vai entender que esse processo começou com o tempo, certo? Então eu acho que tá. O Inter melhora a cada ano o elenco dele, certo? Aí esse ano tem a enchente. Sim, puta que tragédia. Cara, a enchente ali da tragédia humanitária, Aham. ela, pros clubes de futebol de Porto Alegre, ela foi uma coisa que não tem explicação. Os estádios e os centros de treinamento foram alagados. Os jogadores tiveram que parar. Muitos deles foram ajudar as pessoas. Pode crer, pode crer. Enquanto isso, o Estevão tava treinando. O Yuri Alberto tava treinando. Aham. O Hulk tava treinando. O Bruno Aham. Henrique tava treinando. Não, desportivamente, isso aí é uma desvantagem, sabe? Ali na época, sei lá, cara, eu acho que esse ano aí tinha que ter jogado no modo recreativo mesmo, os dois, assim. O Renato chegou a pedir pra não ter rebaixamento, né? Foi. Enfim. Então, o Grêmio foi voltar a jogar na Arena agora há pouquinho. O Inter conseguiu recuperar mais rápido o Beira-Rio, sem centro de treinamento, foi treinar com a garotada. Então, o Inter parou psicologicamente e fisicamente. No esporte de alto grau, acabou. Acabou. 2 dias que parado, Acabou. você já se fode. Acabou. Aí mais, todo jogo é fora de casa. Todo jogo tem concentração. Tu tá parado psicologicamente, fisicamente. Cara, é óbvio que tu vai Tua perder. família, teus familiares estão passando pela parada Já lá, era. perderam a casa Já toda, era, não sei já o quê. era. Puta que Já pariu, era. meu. É assim. O Thiago Maia carregou senhoras e senhores na garupa com água no pescoço, Sim. sabe? O Diego Costa, cara, ele começou a comprar marmita, fazer marmita pra largar pra galera de Eldorado e Guaíba, porque ele mora em Eldorado, num condomínio que muitos jogadores Olha. moram. Eldorado é o colado de Porto Alegre. Tá. Né? Enfim, que sofreu 82% da cidade foi atingido. Água, enchente. Assim, cara, é inimaginável. Então, quando o Inter monta um time que não começa bem, ainda vem uma enchente. Sim, total. Mas Aí olha, vem o mesmo... Roger, É, né? lê o grupo. Então a gente entrou no nosso ciclo do Inter, que é... Tem tragédias durante o ano, tragédias, por favor, futebolísticas, tá? Sim. Aí acaba o ano bem pra cacete. Aham. E aí você Aí fala, tu porra, não podia ter sido isso desde o começo do ano? Não, aí tu pensa, mas é o ano que vem. É. Aí tem um gauchão e um fiasco no gauchão. Sabe? Aham. E aí É um ciclo eliminação sem na fim. Copa do Brasil. Um ciclo sem fim, né? Exatamente, né?
Mas isso Aparentemente o Inter vai pra Libertadores. Vamos saber se vai jogar pré-Libertadores. Aparentemente, falta muito jogo, o Inter pode perder todas e tá fora. Não, Enfim, mas o Inter eu acho que não. tá na Eu acho que não. crescente. O Inter vai jogar Libertadores de alguma maneira. Porque eu acho que deve pintar um título do Flamengo e talvez o Botafogo que abra vagas, aí, enfim, né? Então vai aumentar o G6. Tá, aí tem a Libertadores. E nós vamos acabar bem o ano. Certo? Vamos acabar bem o ano. E aí, Cheio de esperança. cheio de esperança. Aí a gente começa a esperança e vem um gauchão e dá uma bangonada na nossa cabeça. Aí vai lá a primeira fase da Libertadores. A Copa do Brasil, eu brinco que se eu for presidente do Inter, o Inter não joga mais. É incrível. Nunca ganhou? Ganhou uma vez em Ganhou uma 92, perdeu uma final pro Corinthians em 2009, Verdade. uma pro Atlético Paranaense em 2019, né? Cara, só que o Inter tem 20 eliminações pra time mediano pra baixo. Sim, aquelas bem no começo, assim, né? Paulista, Que horrível. sabe? Enfim. Foda. Mas vem Dito cá. tudo isso, Aham. é um trabalho de alguns anos, Tá. que dá pra ver que ele melhora a cada ano, que ele fica Justo. mais profissional a cada ano, né? Agora teve uma coisa fora do campo que foi encorpada, a chegada do D'Alessandro no vestiário de Sim. novo. O D'Alessandro é uma coisa, é um cara muito grande, né? O que é o D'Alessandro pra você, assim? O que ele significa? Ele é, tipo, o maior ídolo do Inter pra você? Ele é... O que é o D'Alessandro? Pra mim, o maior ídolo da minha vida colorada, né? Eu não me vi o Falcão, né? Nem o Figueroa, né? É o Fernandão. Porque o Fernandão, ele deu pra uma geração de milhões de colorados a sensação, a certeza que nós não tínhamos mais e só falávamos pra nós mesmos que a gente tava torcendo pra um time gigantesco. O Inter só perdia. Só perdia. Aí veio o Fernandão. Do Goiás, né? Não, ele vem da França. Ah, olha. Da França. Olha. O antigo presidente Fernando Carvalho, que é o que fez o Inter renascer, né? O primeiro ano dele é catastrófico. Nós jogamos uma partida contra o Paysandu lá em Belém do Pará, tendo que ganhar pra não cair. Gol do Fernando Baiano e do Baiano. Liberato, que Jogava depois morre no acidente de trânsito em Florianópolis. Michael Liberato jogava demais, tinha um futuro brilhante na frente dele. Enfim. Aí ele arruma, foca na base, aí surge Diogo, Nilmar, Daniel Carvalho, Diogo Rincon, que com as vendas ele começa a contratar o Tinga, o Jorge Wagner, o Fernandão, né? O Fabiano Heller. E aí começa a montar um time que é campeão da América e do mundo, né? Tem aquela roubalheira de 2005, né, no Brasileirão, que aquele Total. time já podia ser do Inter, enfim. Mas beleza, porque aquilo lá fez com que o grupo crescesse para 2006 ganhar a Libertadores e sair da fila. Então, é o Fernandão. É o Fernandão. É o Fernandão. Mas pra grande torcida do Inter, grande parte também, Eu acho né? que vai ter eu acho que a galera atual vai se dividir entre Fernandão e D'Alessandro. E Dali, né? E claro, cara, que infelizmente uma tragédia, né? Como acabou a vida do Fernandão no acidente de helicóptero, também dá uma aura de Com certeza. uma coisa meio angelical, Sim, assim, que esse né? cara veio pra fazer o que ele fez pra nós, Isso depois, aí. né, E retornar aí, pro... Tipo, né, quase exatamente, isso, sabe? assim, Enfim, né? E mais do que isso, eu olhava pro Fernandão como se fosse um pai meu, e ele nasceu em 78 e eu nasci em 79. Cara, Ele era tão grande ele era... que ele parecia mais velho, que ele parecia mais preparado pra tudo, que ele tinha todas as respostas, E sabe? ele tinha um físico... Ele era um atacantão que todo mundo gosta de ter. Cara forte, cabeludão, grandão. E jogava pra cacete. Bota na internet gols Fernandão. É mesmo, eu vou fazer essa... Gols de bicicleta de fora da área. Eu tô falando sério, cara. O Fernandão jogava muito. Um cara absurdamente inteligente em posicionamento. Fora a liderança, que eu falei só da liderança. Aham. Jogava pra cacete. Gols decisivos, sabe? Você chegou a entrevistá-lo? Sim. Cheguei a entrevistar ele. Eu fui no primeiro casamento do Sobis, ele tava lá, a gente pôde conversar um pouquinho, enfim. Mas eu nunca consegui ser normal ao lado do Fernandão, né? O D'Alessandro é a mesma coisa. Eu não consigo ficar totalmente normal. O D'Alessandro tive mais contato. Aham, sim. Já fiz eventos com ele, né? Apresentei eventos beneficentes dele. Ele é Assim. gente boa mesmo, é gente Cara, boa. o D'Alessandro, ele é um espoleta, assim, né? Ele né? Cara, é um adulto, aposentado, Sim. enfim, né? Mas os argentinos têm muito uma coisa, tu sabe disso, né? Os argentinos se transformam dentro do campo e todos eles entendem que dentro do campo é uma coisa, Aham. fora é outra. Justo. Aqui no Total. Brasil, não. Alguns não entendem isso aí. Fica a mágoa, né? A Fica mágoa mágoa. fica, Eles né? não estão. Tanto que tem várias entrevistas assim, cara, o que acontece lá? Fica lá. Isso é maravilhoso. Sabe, ele foi lá, brigou com o William, quis bater no William, e saiu e montou o futebol. Lembra? Sabe, solidário. Não, cara, aquele grupo de jogadores que morreu. Ah, sim, é o que tinha o Paulo André também, Isso, não era? isso aí. E os líderes eram o Paulo André, o D'Alessandro e o William. Sabe? Maravilhoso isso. Sabe, que brigaram. Ele tem uma... O D'Alessandro é assim, pô, e pro argentino também ele significa muito, pro torcedor do River.
Porque ele era um cara que vestia a camisa, brigava É. muito, e no Inter fez uma história E maravilhosa. é um vencedor, né, cara? É um vencedor. Ele ganhou no Inter as 3 competições internacionais, né? Pegou a Recopa, Sul-Americana e Libertadores, né? O D'Alessandro, né? O E Fernan- ele joga um Mundial, então, Não, o não. D'Alessandro não? Não. O Fernandão ganha 3. O Fernandão ganha a Libertadores, o Mundial e a Recopa no outro ano. O Fernandão ganhou a Recopa? Acho que ele não tava mais no time. Uma boa dúvida aí. Não lembro. E Enfim, o D'Alessandro tinha aquele drible que ele... La Boba. La boba. Cara, todo mundo sabia no estádio o que ia acontecer e todo mundo era driblado. Que loucura, né? Talvez o Que é o adversário... não- deslocamento de direção do corpo, né? Primeiro ele vai... E ele puxa a bola. Aí É uma a coisa bola quase vem, infantil. É. Tá bom. E é isso, né? Muitos jogadores... Isso é o recurso do cara pra sair da jogada, e ele fez por muitos anos isso. Mas assim, claro, o D'Alessandro é um super ídolo, né? Enfim, né? Mas Sim. tu perguntou quem é, Isso. se é pra escolher um, Isso. né? Eu dei as explicações de por que é o Fernandão, Perfeito. né? Enfim, né? E aí... Então, o que tá acontecendo agora? Nós estamos felizes da vida com o Inter, pô, encaixou um time, eu tô muito esperançoso pro ano que vem. Eu já tenho certeza absoluta que a gente vai ser tricampeão da América, Perfeito. né? Desses atacantes todos aí, você mandaria algum embora? Alário já deu o que tinha que dar? Cara, o Alário, ele teve... Ou nem deu o que tinha que dar? ele não deu o que tinha que dar, enfim, mas a gente sabe que a parte física dele é muito complicada. Ele vem de 2 lesões de joelho bem pesadas, que talvez ele nunca mais... Bom, ele não vai voltar a ser o cara do River, não vai, mas dá pra ver que é um cara definidor, enfim, né? Eu acho que ele vai pedir pra sair do Inter, né? É, né? E o Borré? Não, o Borré Fica. fica. Se recuperou agora totalmente, assim, enfim, um jogador assim, não chega perto da bola do Suárez, mas ele tem uma personalidade parecida em campo. Uhum. Um cara que não para de correr. Se ele tá mal na parte de Técnica. bola, Aham. ele vai resolver na força. Ele vai Perfeito. marcar, ele vai incentivar os caras, sabe? Dá pra ver que é um líder de posição, um líder de ato, um líder de eu vou fazer. Da atitude, né? De Aham. atitude, sabe? E o... E o Ener Valencia, que Isso. caiu numa má fase agora, Isso. já tá entrando nos jogos aí metendo gol, entendeu? Eu acho que. Vocês ficariam com ele pro ano que vem? Vocês gostam da ideia? Eu acho ainda que os dois vão ser o time titular do Inter. Eu acho que Ener ainda- e Borré. É que o Ener pode pintar alguma. Ele tá aparentemente aceitando bem a reserva. O Ener Aham. Valencia, tá? Mas pode já tá vir uma entrando metendo os proposta, né? gols, sabe? Então acho que pode rolar. Daqui a pouco dele entender que não vou ficar. Até porque ele ganha muito no Inter, né, cara? Ah, ganha bem ali. Na América do Sul, não sei se vai ter time pagando pro Perfeito. Ener Isso Valencia é um o que ele ganha fato. no Inter. Isso é um fato. Né? Ah, vou pro futebol árabe? Daqui a pouco, sabe? Enfim, porque ele é um puta atacante, assim. Aí os caras falam, tá, mas ele errou aqueles gols. É que, cara, ele é tão forte. Aham. Ele é tão forte fisicamente, sabe? Que se ele fizesse todos os gols, ele nunca jogaria no Inter. Ele estaria jogando num grande clube da Europa. Gênio. Porque ele claro. derruba todos os zagueiros na força, ele tem colocação, ele serve bem os caras. Ah, mas ele falha na definição. Exatamente, por isso que ele tá no Inter. Por isso que tá no futebol brasileiro. Se ele, Total. se ele tivesse tudo Ele isso, tava entendeu? jogando Aí Champions. seria um Drogba da vida, Perfeito. sabe? Aham. Aliás, é bem parecido. Sim. Um cara de força, só que, claro, por que o Drogba, o Ener Valencia, Porque o Drogba, na hora A de definir o eficiência, lance, né? ele ia meter pra dentro. Eficiência. E metia mesmo, assim, não Metia, tinha metia. erro ali, né? Não interessava o jogo contra quem era, É. sabe? O Eto'o, né? O Eto'o também era um jogador de força e metia pra dentro, sabe? Total. Mas eu gosto do Ener, eu gosto do jeito que ele joga, assim, eu gosto. Agora, a gente tem aí um histórico de grandes técnicos do Sul na seleção brasileira, É incrível, né? né? Tite, Aliás, a quebra foi o Diniz. Diniz, né? Porque a gente tem ali... Tite, Dunga, Mano Mano, Menezes, Isso. Felipão. Perfeito, Felipão, claro. Tá, acho Tínhamos que tido o Falcão ali atrás aí também. Tem aquela fase 2006 a 2010 que o Dunga chega, né? Aham. Que eu acho que não foi a época do Leão, do Candinho. Eu acho que é no outro ciclo, né? Candinho, é verdade. Não, eu acho que é no ciclo que o Parreira chega pra 2006. Tá. Aí 2006 a 2010, Dunga. só ele. Antes do Dunga, Leão, pode ser? Não, aí que tá, aí que eu tô perdido. Eu acho que o Leão é no ciclo de 2002 a 2006. Tá, Tá, perfeito. beleza. Mas eu tenho engata aí Felipão, Tite, não nessa ordem. Felipão, Tite, Mano Menezes e Mano Dunga. e Dunga. E o próximo, Roger Machado? Agora tomara que não. Né? Ou Renato Portaluppi, né? Eu tenho na minha cabeça que o Renato é um treinador para a seleção brasileira. Também. Eu acho que assim, ele precisa passar pela seleção. Em algum momento a gente precisa ver Eu vou te dizer no o que o vai dar. Roger, eu vou te dizer o que o Roger me disse, tá? Tá. Eu tenho um Potter entrevista técnicos que eu fiz com o Rafael de Vério, um colega meu querido. E a gente entrevistou o Roger. É uma entrevista muito legal de escutar, né? Ou assistir. A gente pergunta sobre o Renato. E aí o Roger tá falando assim, o Renato, ele tem uma coisa que pouquíssimas pessoas têm no futebol.
e que é absurdamente importante. A leitura do ambiente. Ele chega num lugar, ele olha pra cada jogador, ele sabe quais são os problemas de cada um. Sabe? As vantagens, os pontos fortes e fracos Perfeito. mentais, se o cara tá atravessando uma coisa, e aí a linguagem dele, o jeito que ele faz isso, A abordagem, exatamente, Deixa o jogador... Porque o o jogador, cara ele... rapidamente vai se matar pelo Renato Gaúcho. Perfeito. E não só porque ele liberou o cara porque a filha tá doente. Porque ele liberou o cara pra uma festinha. Ele liberou o cara pra comer alguém. Sim. Ele liberou o cara pra não sei o quê. Sabe, ele tem uma E coisa... falando isso, né? É. Ah, você tá querendo... Vai lá. O que eu acho que pode faltar pro Renato, tá? Pode faltar uma coisa que vai ser inevitável. Aham. Porque assim, ó, é difícil de um cara absurdamente teórico, que entende muito de futebol, ter a vivência que o Renato teve dentro do campo. Ele foi um senhor jogador de futebol. Sim. E esse vestiário. E esse carisma de gestão de vestiário que ele tem. É. Então, o que precisaria o Renato? Verdadeiramente tirar um ano sabático, botar uma humildade nele e falar assim, cara, então eu vou ter aquilo, eu vou completar com aquilo que me falta. Porque o futebol mudou, sabe? Que os gigantes têm. Aham, tipo, essa parte mais tática, leitura bem... É óbvio que ele tem isso. claro. Ele tem bons assessores, entende? Mas não os no- jogadores estão lidando com os caras de outro grau. Sabe? E aí os caras se trocam informações. Aham. Sacou? Sim. Assim, eu tô sendo muito sincero, assim. Não, eu sobre- entendo perfeitamente o seu ponto. Porque, assim, também, ao mesmo tempo, os jogadores hoje em dia, me parece que eles têm uma predisposição a pegar mal com o técnico. O cara que vai chegar lá e vai dar uma dica pra eles, que ele, esse cara aí, não sei o quê. E o Renato é um dos poucos que os jogadores não têm essa predisposição. E além de não ter, além dele já ter essa fama, os primeiros 5 minutos com o Renato deve ser maravilhoso. Não, e assim... Você fala, caralho, esse cara é tudo que me falaram Não, isso- que e velho, eu vou jogar um cara por pra ele. tomar chopp, pra jogar futebol na praia. Então eu acho que daqui a pouquinho... Porque nenhum dos grandes... Eu vou pegar os 3 super técnicos do mundo Boa. nos últimos tempos, tá? Guardiola. O Guardiola, o Klopp e o Ancelotti. Eles estudam, cara. Eles estudam. Sim. Os 3 jogaram bola, certo? Sim. Talvez o Ancelotti teve uma carreira vitoriosa como a do Renato, talvez não teve. Eu acho que o Renato ganhou dentro do campo talvez mais que eles, né? O Renato ganhou um Mundial de Clubes, né? Ele ganhou. Com o Mundial de Grêmio, Clubes, né? com o Tipo Grêmio. assim, com o Ele time... fez os 2 gols, né? É, Enfim. isso. O Renato poderia ter sido Esse mais, jogo é podia. incrível. Mas o Renato sempre foi um bad boy. Aí bateu com o Tele. O Tele era um cara difícil de aceitar isso. Foi mandado né? embora da seleção, saiu fora com o Leandro lá, e né? a Na história é treta do bonita, aliás, Leandro. né? Sim, que os dois. O Renato... Um abraçou o outro. Né? Exatamente, né? Enfim, uma história de amizade. É. Que o Tele podia falar, ter dado um castigo. O Renato tava jogando muito em 86, cara. Leva o cara pra Copa, sabe? Não, e o Renato era um touro. Você vê aquelas Passava em imagens cima de dele. todo mundo, sabe? E o Leandro, cara. O Leandro é o maior Sim, lateral da história do lateral- Brasil. Aí cortou Perdeu os os dois caras, sabe? Pra dar Pô, uma de professor. Até o Leandro vai entre o Josimar, né? Que faz uma grande Copa do Mundo, né? É Enfim. verdade. Mas o Renato aí Essa ficou era a Copa de 86? 86. Tá. A gente tinha um super ataque, era Miller e Careca. Era um super ataque. O Miller vai bem na Copa. Tinha o Zico nessa seleção ainda, né? Mas o Zico já machucado, né? Tá. O Zico entra contra a França, lembra? Isso, é. Ele entra contra... Beleza, voltando. Então acho que falta um pouquinho de humildade do Renato, Uhum. né? Que ele fica brigando com a imprensa e blá blá blá. De, cara, olhar pros 3 maiores do mundo e saber que os caras estão estudando sem parar. Que eles têm essa capacidade de aprender ainda, sabe? O Renato tem coisas a aprender. Simeone, né? Entra nessa, né? Um pouco. acho que sim. Renato podia ir Sabe? pra Então, essa... tipo assim, então acho que falta isso pra ele daqui a pouquinho chegar numa seleção brasileira e entregar o melhor dele, sabe? Enfim, mas eu adoro o Dorival. Eu acho que o time. Eu defendi isso no olho do furacão lá. É. Eu tenho provas no Sala de Redação, que é o programa que eu participo lá. Eu falei assim, cara, calma um pouquinho, cara, a geração é boa. O que a gente precisa de uma família pro Neymar? Talvez com a igreja, Uhum. sabe? O Neymar parar de querer transar. Pra focar toda a energia que tem no corpo dele. Sim, a pra energia vital, 8 né? jogos É. de Copa do Mundo. É, tem Vão que ser ver o 8, documentário do Rickson Gracie, que ficava meses sem transar, sem ejacular. Transa com a namorada, do- cara. A namorada. Nem isso ele fazia. Que tem a esposa do Rickson falando assim, quando tem É. torneio eu só me dou mal, não sei o quê. Então Ele- é e ele só fala, isso. cara, isso é energia vital. Na hora que eu tô lá na batalha... Neymar parar com a putaria, literalmente, né? Em todos os sentidos, sabe? Focar pra uma Copa, certo? Transformar o corpo dele num bem sagrado, Uhum. né? Virar uma máquina de potência. Sim. E com o time que a gente tem, a gente pode ganhar a Copa do Mundo, cara. Com o Dorival, Com o Dorival.
O Dorival tem O Dorival é um cara que tem essa leveza, Aham. teve a ambiência de futebol também, que ele Sim, foi jogador. fato. Né? Todos os jogadores que trabalham com o Dorival gostam do Dorival. Dorival, é né? verdade. O Dorival foi o cara que faz o Santos ganhar junto com o Neymar, o Ganso, Isso. né? Naquela super geração. Mas empolga. Dá empolga. Porque assim, quando você me fala do Renato e eu começo a me imaginar na Copa do Mundo, Solari. aquele clima Copa do Mundo, da Globo, Galvão, tamo aqui. E aí você, quando corta naquela imagem linda de Copa, e tá o Renato no banco, puta, eu ia à Não, mas, loucura. Solari, deixa eu te falar Vai, uma coisa. Brasil, caralho! Sabe? Solari, Imagina que o assim, ó, Renato ganhando uma Copa do Mundo, o Renato Gaúcho. Mas onde é que tá, cara? É que eu acho que isso aí... É claro que isso é uma coisa meio... Sabe, meio a história maravilhosa, mas, assim. Vamos lá. O Brasil não chegou empolgado em 58. E em 62 chegou. Porque era campeão no mundo. Aí o Aham. Pelé se machuca. Aí o Garrincha, o marido, pega a Copa pra ele. Sim. Em 70, acho que 70, chegou, ninguém não? acreditava. Ah, é? Quer dizer, todo mundo desconfiava. Aham. Tem troca de treinador, lembra? O Alegretense, meu Deus. Saldanha? Saldanha. Aham. Aí entra o Zagallo, aquela Isso. coisa toda, enfim. Aí o time encaixa ali e ganha. Aí, vira. 94 é o Romário chegando no último jogo pra classificar. Fato. contra o Em Uruguai. 2002, é um esforço de Luizão Edilson com o Felipão. Eu lembro que teve um jogo em Porto Alegre contra o Paraguai, do Chilaver, Aham. né? Ele cospe no Roberto Carlos. Costa no Roberto Aham. Carlos, que ele bota o Tinga pra ter a torcida do Grêmio junto com ele, blá blá blá. O Tinga até jogar na Maravilhoso. partida, o Rivaldo faz uma partidaça ali, enfim. Tem gol do Marcelinho Paraíba, que também tava no Grêmio. Enfim, e trancos e barrancos, entende? Na real, A gente nunca chegou, empolgou. né? Aham. Nunca É empolgou. melhor chegar assim, inclusive. Eu sempre prefiro assim. É. Né? As duas últimas com o Tite, a gente chegou na ponta dos cascos e fracassamos. Mas também não é essa a regra, isso é uma bobagem, né? Concordo. Eu tô pegando concordo. Isso uma não coisa que não influencia é em nada, exatamente. né? Então eu Senão acho de um que... time não ganhava. O que a gente tem? basquete. A gente tem garotos Uhum, muito bons. uhum. A gente tem caras que já perderam, e o Brasil sempre ganhou Copa depois que caras perderam e foram lá ganhar. O grupo de 90, que é aquele grupo maldito, a Era Dunga, Perfeito. 11 atletas estavam Tava em em 94. 94, Mauro Silva, acho que Mauro Silva, não sei, mas Dunga. Dunga, Jorginho, Aham, Ricardo, Tafarel. Tafarel, Uhum. vai pegar, vai achar mais gente ali. Total. Miller, tem um monte de gente ali. Perfeito. Beleza. Então, cara, nós temos garotos surgindo. Nós temos uns caras aí que já perderam, que são bons ainda. Aham. Certo? Nós temos um craque que a gente pode recuperar. Certo? A gente tem um treinador que não é um cara de explosões, tipo assim, sabe, que aceita algum... E o Tite fez um grande trabalho, né? Enfim, Sim, acho que o Dorival, ele vai muito na onda do Scaloni, assim. Tem uma coisa meio... Ele nunca chama muito a atenção pra ele, mas tudo bem que eu acho que o grupo ali do Scaloni é muito bom, porque ele tem lá o Aimar, eles têm um trio ali, o Samuel e o E Aimar. todo mundo entendeu que é o Aimar é seguinte, um vamos todo mundo cabeça. proteger o Messi, deixar ele jogar, que nós vamos ganhar a Copa do Mundo, né? Cara... Aquela saída da Argentina, que eles saem do vestiário. maravilhoso. Sempre esperam ele, né? Tem vários vídeos assim, né? E dos Avengers, né? Isso Parece aí, que do os Avengers. Vingadores. Cara, agora há pouco aí, o Dorival não tava no meio do centro na hora de Da bater roda, pênalti. não sei o Pô, ele quê. ficou também no São Paulo, numa aqui, ou não sei em Aham, quem. Não é isso, né? Cara, não é isso, cara. Às vezes a gente dá Exagera. bola pra coisa assim. Eu Exagera. sei que vai dar corte, eu sei que vai dar audiência, mas não é isso. Os caras É gostam do Dorival, sabe? Sim. E ele pegou uma pemba de ter que modificar, de entender como é que tá o processo, sabe? E agora já ganhou 2 partidas. Aham, tá Mas se começando a ganhar, colocar mais em- ganhou, sabe? Quase não ganhou, mas ganhou. Já tá lá em O que cima. importa, Já sim. tá com o mesmo número de pontos do Super Uruguai do Bielsa. Né? Entende? Então, tipo assim, calma, um pouquinho de calma. Isso garante que vai ganhar? Não garante. Se a França engatar, ela ganha a Copa. Sim, sim, Né? sim. A Inglaterra, daqui a pouco é a hora da Inglaterra de novo. Sabe? O Messi vai jogar ainda? Pô, tá lá o exército ao lado dele. Acho que vai. Sabe? Enfim, então é óbvio que um monte de gente. A Alemanha tá horas que na primeira fase. Será que não Sim. chegou na hora de novo? Total. Porque a Alemanha só ganha a Copa que ninguém espera que ela vai ganhar. Né? Então ninguém espera da Alemanha, daqui a pouco ela pode ganhar. Então tá aberta a Copa do Mundo. A Espanha, puta geração. Né? Daqui a pouco é da Espanha de Ganhando novo. tudo, feminino, Olimpíada, ganhando tudo ali. Ou seja, não é assim, entendeu? Agora, falando em corte e audiência, teve agora um caso do Marcelo, né? É verdade. Acho que o Marcelo tá encerrando a carreira, assim, de uma maneira melancólica. Você acha que ele está encerrando a carreira ou você acha que ele ainda vai se jogar numa MLS, Cara, uma coisa... faltou ainda informação. O Marcelo joga em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Sempre lembrando isso. Sim, né? muita Pelo que ele bola. já fez, né? Muita bola. O Marcelo, ele já vinha desde o ano passado, assim, depois do título da Libertadores, ou durante, ele já pegando umas partidas no banco, né, cara? Uhum. Esse ano meio que foi naturalmente pro banco e pouca gente chiou,
certo? Verdade. Eu não sei o que ele falou pro Mano Menezes. Eu Aham, não sei. aham. Né? Então, eu devo cumprir com um código de ética jornalística de não julgar isso aí. O Mano também, ele também é um cara explosivo. Chamou o né? Yuri Alberto de burro faz um tempo Ele tem atrás um ali no jeito Corinthians. meio estranho, assim, sabe? Pra lidar com algumas coisas. E eu não tô chamando ele de antiético. Às vezes ele é explosivo, assim, sabe? Uhum. Então eu vou, de novo. Eu não vou Ali- ficar em cima do muro, mas assim, certamente foi uma coisa ruim que ele falou. Certamente. Com certeza, até O por ele Marcelo sair largou um do comunicado dizendo que Fluminense. a verdade aparecerá como o sol sempre aparece, enfim. Né? E, o Marcelo sempre teve uma carreira ilibada, né? Ele tem algumas tretas com jornalistas, umas coisas poucas, assim. O Marcelo sempre foi um cara muito querido nos grupos que ele tava. Pra caramba, assim, o Marcelo sempre teve essa áurea de ser um cara muito carismático. Exatamente. Esse cabelão dele, não sei o quê. Durante muito tempo, pra mim, o Marcelo se conectava com crianças, né? É. Eu via muito isso. Aí ele veio aqui pro Brasil, aí tem uma situação ou outra de gente pedindo autógrafo pra ele, um cara que vai tirar foto, coloca a mão no ombro dele assim, ele olha, vou tirar a mão de mim, não sei o quê. Tem algumas coisas, mas é isso, né? A gente nunca sabe o contexto como um todo, a gente tá vendo ali só um recorte. Jogador de futebol realmente tem uma vida ali, tá todo mundo muitas vezes enchendo o saco do cara, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É. Mas eu tenho uma observação a fazer, Eu acho assim. que ele está cansado. Cansado, né? Acho que o Marcelo não aguenta mais hotel, Fato. treinar, jogar contra time E pequeno. o cara que jogou no ápice No mais alto do nível, né? ápice que ele jogou, assim, Isso, né? né? Mas O Marcelo deve para a seleção brasileira, nunca mais vai conseguir cumprir. Ele não entregou tudo que ele poderia não entregou. na seleção brasileira. Né? Isso. Ele poderia ter ajudado mais o Neymar nessa coisa de uma super personalidade. Aliás, esse é um grande problema do Neymar na seleção. Ele foi abandonado, ele não teve a troca por diversos fatores. Eu não tô culpando os caras, mas o joelho do Kaká atrapalhou isso. O Ronaldinho Gaúcho sem foco atrapalhou isso. O Imperador querendo desistir antes do Imperador. Esses caras, o próprio Pato, de alguma maneira, Aham, que era poderia pra ter ser um sido super craque como o super, uma Ronaldo. dupla com o Tinha Neymar, bola né? pra ser Ronaldo. Dupla de Neymar. Imagina só, vamos fazer o mundo perfeito. Se o Kaká, se todo mundo que eu citei fizesse a transição com o Neymar, lamento, a gente já era tinha hexa. tinha Já ganho era o hexa. campeonato, com Já certeza. era hexa, né? Enfim. Então, Até porque na lateral direita tinha um outro monstro ali também, que jogava muita bola também, que fazia uma parceria com o Neymar muito forte, porque vinham de Barcelona, inclusive. Daniel, né? Daniel, que era melhor amigo dele, Isso aí. tinha essa o próprio parceria. não sei Michael, o quê. né? A gente esquece o Michael. Também, o Michael era um que lateral de depois força, né? Verdade. De alto índice da Inter de Milão. A Inter de Milão foi o melhor time do mundo, É. né? Numa época que o Michael era o titular desse time, né? Que era a Inter do Mourinho, né? Enfim. Isso, Então isso. a Tinha gente os teria... argentinos e tinha os brasileiros. Então nessa diversas razões fizeram que a gente se perdesse e aí caiu o mundo nas costas do Neymar. Uhum. Vai, te vira. Uhum. E acho que o Marcelo poderia ter ajudado mais ele. Tá, mas enfim, tu tava falando do Marcelo. Essa geração aí, né, mas essa geração como um todo, você acha que ela. Uma geração que acabou não ganhando realmente nada pelo Brasil, né, em relação a um campeonato do mundo e tudo mais, mas você acha que ela, de certa maneira, envelheceu um pouco mal, assim? Porque eu olhando, Felipe, tá? Eu não consigo deixar de fazer essa análise. Cara, eu olho pra esse grupo e as histórias das pessoas desse grupo são terríveis, cara. Tem 2 presos. É a mesma geração. Os 2 eram melhores amigos do Ney. Robinho e Dani Alves. O Robinho também nunca entregou tudo que podia pra seleção brasileira, né? Também não. O Daniel Alves não foi campeão, mas beleza, né? Tava ali, né? Tava. Mas assim, sabe, cara, uma geração assim, e o Neymar também envolvido em muitas polêmicas. Pô, cara, às vezes eu olho assim também não consigo não pensar que, tipo, pô, também não é à toa que não ganharam, sabe, Não, é que, cara? Felipe, Porque... eu acho que a observação tá bem posta, mas eu também posso te trazer outros exemplos que quebram com essa coisa, né? Thiago Silva, Perfeito. um puta de um exemplo. Perfeito. O Kaká, né? O Kaká é Sim. um puta de um exemplo. Sim. Vou pegar o Casemiro, talvez não vai mais pra seleção brasileira. Tá lá no Manchester United jogando, enfim, sabe? Eu acho que tem muitos bons exemplos. Eu acho que não Boas. foi isso. E tem outra coisa que eu acho muito bom que a gente pense isso como brasileiro, porque a gente tem que realmente se colocar como a maior seleção Tá. né, do mundo, beleza. É. Mas, cara, de vez em quando, os outros são melhores que a gente. E a gente tem que também entender, né? É só isso. Não é nosso momento aqui agora. De vez em quando, os outros são melhores. O Brasil não ganhou 12 Copas. 14 Aham, Copas. O Brasil ganhou aham. 5. Foi o que mais ganhou? Foi. Mas a Alemanha ganhou 4, a Itália ganhou 4, a França ganhou 2. Isso. Perdeu 9, né? Ganhou A 5, Argentina mas ganhou- perdeu 9. Ele ganhou 3, tipo É. assim. Então, assim, é do jogo também perder, entende? Concordo Qual plenamente. foi o problema de 98? Talvez o Romário pudesse ter ficado no grupo. Talvez o Romário pudesse ter ficado no grupo. Beleza, né? Imagina, o Romário conseguiria recuperar. Tem gente que diz que talvez não recuperasse. Eu ficaria com o Romário no grupo.
certo? Ele era o melhor jogador de 94, deixa o cara ali. Uhum. E aí machuca o Ronaldo, entrou, aí daqui a pouco tá o Romário contra a França. Sim, nossa. Pode ser outra coisa, tipo assim, beleza. Mas aquele ali a gente perdeu porque a França ganhou, Uhum. né? Não foi Zidane uma calamidade. também, claro. Aliás, o Zidane jogou pouquíssimo naquela Copa, né? Ele tem a final com os gols de final que ele cabeça. joga Ele não muito. foi o grande Zidane, né? Enfim, então às vezes, cara, o adversário é melhor. Sim, Mas tu fica tanto te culpando e o cara só foi melhor que tu. perfeito. Agora, a gente citou o Kaká, né? O Kaká, outro dia até a ex-esposa dele esteve num podcast e ela fala sobre o porquê do término. E ela fala que é porque o Kaká era Muito bonzinho sexo. demais. Muito sexo. O Kaká não pensava noutra coisa. Isso aí não... Era um 8 por dia. Aí ela, meu Deus, eu tenho que sair desse casamento. Não foi isso que aconteceu. Ela falou que, tipo, o Kaká era bonzinho demais. Falou que ele era bonzinho demais. E isso pegou, né? Muita gente entrou lá naqueles debates, os Red Pill da vida. Vamos lá, bonzinho demais, não sei o que, não sei o que. Agora, uma coisa é fato, né, cara? O Kaká, ele é um vencedor, né? Porque ele conviveu com os mais terríveis. Podres da história. Putanheiros da Não, o história. foco do Kaká, ele tem que dar palestra de Eu iria, foco. eu pagaria pra ter o coaching do Kaká, assim, né? É incrível. Foco e deixar as E coisas... talvez o pastor, né? Porque certamente foi Jesus que salvou ele. Fato. Né? Por mais que depois também o Kaká até tenha pelo que dizem, ele se afastou. Mas naquele momento Certamente. foi muito Na carreira inteira. Tudo era Deus, né? importante, né? Ele era o melhor jogador do mundo e era Deus. I belong to Jesus, né? É, Aquela isso camiseta que ele usava. E ele foi assim. Prime, né? Prime mundial, né? O melhor do mundo. Assim, Sobrando. Jogou muito. Jogou Eu muito. lembro de jogos da seleção brasileira contra a Argentina do Messi, ele era melhor que o Messi. Tem um golaço do Kaká Sim, contra a Argentina, aham, que é o Messi que corre atrás dele. Que arrancada, né? É. E é o Messi É o correndo Messi que corre atrás dele e não consegue parar. Pode crer, pode É crer. incrível, pode crer. assim, sabe? Mas aí, Maravilhoso. ali no caso, foi um problema de joelho, né? O Kaká, né? Foi um problema de joelho que, infelizmente, já fez com que ele chegasse mais frágil em 2010, né? Sim. E aí não conseguiu suportar até 2014, uma pena pra jogar a Copa. Imagina o Kaká na ponta dos cascos aqui no Brasil com o Neymar. É verdade, né? Mas ele chega a vir pra essa Copa de 2014? Não joga. Ah, ele nem vem. No Brasil, não. Entendi. Muito bem. É bom falar de futebol, né, Puta, cara? não, e passa voando, né, cara? E falar de bom. atualidades, assim, né? É bom. Cabeça do porco, o que você achou ali da cabeça do Eu porco? adoro essas histórias. É uma cara. coisa, que loucura, né? Eu adoro essas histórias, sabe? Eu acho que o cara foi dar depoimento na polícia, cara. Por Todo- que não foram dar... Por que não pegaram os caras que mataram um torcedor Uhum. queimado, cara? Fato. A prioridade deveria ser essa, sabe? É meio quando a meio gente vê que é circo, né, o negócio, né? Que o negócio é meio assim, circo, eu né? entendo que talvez tenha não sei o quê. O torcedor do Palmeiras, entenda. Tipo assim, sabe? Ah, nesse caso eu acho que assim, não tem como... Porque assim, se a gente tá vendo lá o futebol turco e vê que no Fenerbahçe jogaram... Aí é legal, aí né? todo mundo acha demais, pô, o futebol turco vai pegar... Pra mim, a cabeça do porco, eu entendo que possa vir a ter análise. Ai, mas o bicho, não sei o que... Eu entendo, concordo com isso e tal. Mas acho que nesse caso entrou numa coisa bem folclórica que vai... Entrou pra história, né? Isso, né? O Viola fazia gol e imitava um porco. Sabe? Cara... Imagina, o Vasco contra o Flamengo, uma vez no Maracanã, quando ganhou um jogo, eles cantavam favela, favela, silêncio na favela. Aham. Cara, São Januário fica numa favela. Tá todo mundo entendendo o que eles querem dizer com Perfeito. aquilo. Total. Sabe? O futebol, aliás, foi o lugar do mundo que melhor lidou com preconceitos. Né? Melhor lidou com os preconceitos. Né? Derrubou os preconceitos. O apelido do Boca é Bosteiro de Bosta. É. Porque chamavam que eles fediam, porque eles estavam no bairro pobre. O apelido do News Old Boys é Leprosos. Porque chamavam... Não chega perto desses nojentos, que eles são leprosos. Total. Sabe? O próprio porco do Palmeiras Também. chamavam de porco por causa disso. Era uma, né? Sabe? A Era torcida do Corinthians, aqui tem um ataque. bando de louco, louco. porque nós somos loucos. Exato. Sabe? Enfim, o É Inter... abraçar, né? O Inter aceitou a coisa do macaco que vinha do lado de lá de uma maneira muito torta, Uhum. sabe? Aceitou, sabe? Eu digo assim, aceitou como um deboche. Tem colegas que Isso. levam o macaco lá pra, tipo assim, É aquela como coisa o deboche e orgulho, né? De aceitar negros antes do Grêmio, enfim. Então, o futebol sempre foi o lugar disso. Disso. E aí, nesse caso, pra gente encerrar aqui, um nome que eu quero saber sua opinião sobre ele. Daverson. No Daverson, esse futebol, assim, mais raiz, ele respira hoje em dia? Completamente. 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 O Daverson é uma coisa estranha, porque o Daverson, ele joga umas 700 vezes menos que o Fred
do Fluminense. Tá? Fato. Tô pegando um jogador... Perfeito. Não peguei nenhum prime mundial. O Fred, que é um senhor centroavante. Baita. E ele consegue se garantir, cara. Porque o Davidson vai ser um cara que vai fazer 6 gols importantes na vida. E vai entrar pra história. Já tá na história do Palmeiras. E talvez entre pra do Galo. Já tá na história do Galo. Não tá na história do Galo porque tem que ganhar pra o Davidson entrar pra história. Mas tá prestes a... É isso. É um cara de 5 gols. E os requintes de beleza dos gols que ele tem, né? E gol decisivo. Driblando o E a goleiro. entrevista, o carinho com as pessoas, sabe? É um puta personagem de futebol, sabe? Do jeitão dele. Aquilo é ele. Ele é assim. Ele não tá fazendo, sabe? É uma beleza, né? Que, obviamente, Beleza. provar com o torcedor, chega perto do... Cara, o Davidson copou com o Monumental. O Monumental não estava nervoso, óbvio, mas estava assim, sabia que ali tinha um personagem. Perfeito. 86 mil pessoas vaiavam o Davidson, sabe? Ele conseguiu isso, cara. Mas no fundo eles estavam vaiando e falando assim, esse filho da mãe, cara. Por quê? Porque ele faz um golaço antes, entende? Não é só a lábia. Sim. Tem gol. Sim. Tem entrega. Fato. Ou seja, maravilhoso esses ele, são os assim. grandes personagens de futebol. Tô assim, na torcida pelo O Davidson é meio Davidson. aqueles campeonatos cariocas do Januário de Oliveira na Bandeirantes. Super Ez. Tá lá um corpo estendido no chão. Super Ez, Valdir Bigode, Túlio Maravilha, Charles Anjos 45, sabe? Segunda-feira de noite, sabe? Botafogo e Bom Sucesso, sabe? Cara... Aquele repórter lá da ESPN, agora me fugiu o nome, que é o Carioca tradicional, que fez aquela matéria dos reis maravilhosa do Flamengo, sabe? né? Isso. O novo treinador do Flamengo é o... Valdemar. Fora, Valdemar, cara. E tem aquela outra matéria que é no Rio, que tá jogando bola, o futebol, ele tá jogando o Renato Gaúcho, o Romário e o Edmundo. E, cara... E meio brigando por salário, mas eles estão lá jogando. A gente... Eu entendo Cícero que o mundo... Melo, Cícero Melo. Cícero, isso aí. Eu acho que o mundo, claro, tem que mudar algumas coisas, mas tem algumas coisas, galera, que tem que olhar. Uma cabeça de porco. Acabou, cara. Acabou. 3 dias depois, continua falando. O cara dando uma entrevista... Todo parecia o South Park. South Park. Lembra o South Park? Cara, o cara não botou fogo num ônibus de torcida. Perfeito. Cadê o cara que botou o fogo no ônibus dando essa porra da entrevista, assim? Cadê essa caça a esse cara? É muito assim, estranho. né? Coisa estranha. A gente Eu não sabe digo que talvez a polícia esteja atrás dos caras, tá? Tá trabalhando pra justo, isso. boa, Né? Enfim, boa. e talvez esse cara apareça, mas é que Mas esse... por que o algoritmo só me entrega o da cabeça do porco, então? Cadê a matéria? A polícia devia olhar e falar assim, cara, desculpa, a gente tem coisa mais séria. Mais pra fazer. importante pra resolver, com certeza. E Mas atrás... o policial vai aparecer, mostrar que tá trabalhando. Sim, fato. Né? Enfim. Fato. Brasil, obrigado. Rio Grande do Sul, muito obrigado. Coisa maravilhosa. Quando você volta pra lá? Agora, neste exato momento, eu estou entrando em férias. Amanhã eu vou pra Bahia. Família encontrar e tudo? minha família lá. A gente alugou uma casa aí, vai meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Puta, que meus legal. 2 meninos e a minha guria. 7 dias lá. Você venceu na vida, né? Essa é uma Tipo, grande né? vitória. Aham. Isso é um fato. Essa é uma grande vitória. Os sogros e os pais, todo mundo junto, isso é uma vitória do É caralho. uma grande vitória. Obrigado, tá, irmão? Valeu. Agradeço. Carinho sempre. Semana que vem estaremos de volta neste mesmo local. Sigam a gente nas redes sociais. Te vejo na próxima semana. Tchau!